Olá, gente, aqui é o Lucas, fiquei encarregado de fazer a resenha do texto Trabalho Estranhado e Propriedade Privada para o grupo de introdução a Marx do Tinta Vermelha. Esse texto, ele é, na verdade, um pedaço de um texto mais longo do Marx chamado Manuscritos Econômico-Filosóficos. E essa obra, os manuscritos, ela é interessante porque, diferentemente dos outros textos que a gente viu até aqui, é o primeiro texto que a gente está trabalhando que Marx não chegou a publicar em vida. Ela é redigida em 1844, ao longo do ano de 1844, e ela só vai ser publicada quase 100 anos depois, na década de 30, na União Soviética. Então, diferentemente dos outros textos que a gente viu até aqui, a gente está lidando, na verdade, com um texto inacabado e que está até faltando alguns trechos. De qualquer modo, ele é um texto bastante interessante porque ele é o primeiro passo, ele representa os primeiros passos do Marx num debate mais aprofundado com a economia política. Então a gente vai vendo como é que o Marx vai fazendo um certo caminho. Nos textos anteriores ele está acertando as contas com a filosofia especulativa, está fazendo a crítica do Estado e da sociedade civil burguesa e está indo em direção ao que ele chamou lá no prefácio 59, que a gente já viu, de anatomia da sociedade civil burguesa. Aqui o que ele está buscando nesse debate com os economistas políticos é justamente a apreensão dessa anatomia. O texto é dividido em 3 cadernos e vai desde um debate com as categorias da economia política até mais no final o retorno do debate com Hegel. E a noção de estranhamento, que vai ser o foco aqui do trecho que a gente selecionou, ela é fundamental e ela perpassa todo o texto. Tanto que o que Marx faz no início, ao adentrar as categorias da economia política, é mostrar a insuficiência do tratamento dado pelos economistas até então. Então, na primeira sessão, Marx debate com autores como Smith, Ricardo, Say, e trata de categorias como salário, trabalho, preço, renda da terra, capital fixo, capital circulante. E o que ele vai chegar à conclusão de que essas categorias são insuficientes. Por que elas são insuficientes? Porque elas não explicam a atual sociedade, elas a descrevem, mas elas não explicam. O que isso quer dizer? Marx está falando que os economistas eles não investigam as premissas das próprias categorias, eles não investigam essas relações mais profundas. Caberia investigar a relação mais abstrata e mais geral entre o ser humano, seu trabalho e o produto de seu trabalho. Os economistas não fazem isso, eles tomam as categorias da sociedade civil burguesa atual como naturais. Então faltaria essa busca da raiz da coisa. Esse é o ponto de partida do Marx nessa seção, de trabalho estranhado e propriedade privada. Investigar essa relação entre o ser humano, o produto de seu trabalho, a própria atividade do seu trabalho e a natureza, e como isso se conforma na sociedade civil burguesa. E já adianto, o título já indica isso, essa conformação se dá de modo estranhado. Mas o que é o estranhamento? Ou alienação? Depende da tradução, não vou aqui entrar nessas questões, mas vou usar a expressão estranhamento, apesar de alienação ser a mais conhecida. Então, o que é o estranhamento? Marx diz que o estranhamento está colocado no fato de que o produto do trabalhador, o produto do trabalho, se conforma com uma potência independente do ser humano, independente de seu produtor, oposta a ele e hostil a ele. Então, produz-se na sociedade burguesa, mas esse produto aparece como algo independente daquele que o produziu. Parece que ele tem um funcionamento automático. Ele se coloca como algo exterior a nós, que não advém de nós, ao mesmo tempo que fomos nós que o produzimos. Desse modo, o produto do trabalho na sociedade civil burguesa se coloca como um produto estranhado. Daí o caráter estranhado da produção na sociedade civil burguesa. Mas esse é somente o primeiro aspecto do estranhamento, a primeira dimensão do estranhamento, e Marx vai trazer outras que a complementam. Então essas várias dimensões do estranhamento, elas são todas inseparáveis umas das outras. Então, relacionado ao estranhamento colocado no produto do trabalho, nós vamos ter outras dimensões desse mesmo fenômeno. E esse do estranhamento em relação ao produto do trabalho é somente o primeiro. A primeira dimensão, que diz respeito então ao fato de que o trabalhador, ao produzir, ele produz riqueza, ele produz um mundo
de riqueza, mas para si mesmo ele produz miséria, porque o seu produto não pertence a ele. Esse não pertencimento do produto ao trabalhador confirma o produto do trabalho como um produto estranhado. Ele age de modo automático, independente do produtor, não pertence a ele, e com isso o produtor produz um mundo de riquezas, mas produz miséria para si. Essa é a primeira dimensão do estranhamento. A segunda dimensão do estranhamento diz respeito ao estranhamento em relação ao trabalho. Quer dizer, a gente tratou aqui do estranhamento em relação ao produto. Ora, para se produzir, precisa se exercer uma certa determinada atividade que permita o engendramento desse produto. Essa atividade é o trabalho, mas o trabalho se encontra estranhado. O trabalho se encontra estranhado porque ele aparece como se não pertencesse ao trabalhador, mas a outro. Nesse sentido, então, o trabalho aparece não como a realização do indivíduo, mas como sua negação. Ele não se vê livre no trabalho, ele se vê agrilhoado. O trabalhador, então, ele só se reconhece como humano, só se reconhece como indivíduo, só realiza a própria personalidade quando ele está fora do trabalho. Fora do trabalho, no tempo livre, eu posso fazer o que eu gosto, eu posso me realizar como indivíduo e eu posso realizar minha personalidade. No próprio trabalho, não. O trabalho ele vira um meio de vida. Ele é somente um meio por meio do qual eu subsisto. Então ele não parece que é uma parte da minha própria vida, ele não me realiza enquanto indivíduo. Ele é algo aparece como se fosse externo a mim, propriedade de outro, que eu tenho que fazer para poder sobreviver. E uma vez feito isso, eu posso me realizar enquanto indivíduo. Então é nesse sentido que o trabalho, que a própria atividade que produz na sociedade civil burguesa, ela aparece como uma potência estranhada, como algo hostil a mim, distinto de mim, com um funcionamento independente da minha vontade. A terceira dimensão do estranhamento diz respeito ao estranhamento em relação ao gênero humano. Gênero humano aqui, Marx está falando dos seres humanos, do conjunto de seres humanos em suas relações recíprocas. É nesse sentido que ele fala de gênero humano. E para isso ele caracteriza o ser humano como um ser genérico. E aqui a coisa fica um pouco mais complicada. Então a gente precisa dar alguns passos atrás. O que significa ser genérico? Por que Marx diz que o ser humano é um ser genérico? E por que na sociedade civil burguesa o ser humano está estranhado do próprio gênero? Então Marx diz: o ser humano ele é parte de um mundo natural. O ser humano existe somente na natureza, no mundo natural que surge independentemente dele. Mas, para sobreviver, ele atua nesse mundo natural. A gente já viu, o ser humano ele produz e produz por meio de uma certa atividade, a qual na sociedade civil burguesa está estranhada. Mas, independentemente da forma social, o ser humano precisa agir na natureza de um determinado modo e de retirar produtos da natureza. Até aqui, a caracterização que Marx faz do ser humano, na verdade, não permite diferenciar de qualquer outro animal. Quer dizer, todos os animais, humanos ou não, precisam intervir de determinado modo na natureza e retirar dela determinado produto para garantir sua própria subsistência. Mas existe uma determinada diferença na atividade humana em relação à atividade animal que torna o ser humano um ser genérico, que é o caráter consciente dessa atividade vital. Então Marx vai falar, o animal ele age mais por instinto. Já o ser humano, ele atua conscientemente na natureza. Numa imagem bastante famosa, que Marx traria lá no Capital, muitos anos depois, mas que eu acho que se relaciona com o que ele traz nos manuscritos, é que o que diferencia a melhor das abelhas do pior dos arquitetos é que o primeiro já tem a colmeia na sua cabeça antes de construí-la com a cera. Quer dizer, o movimento dos animais ele é mais automático. O do ser humano ele é refletido. O ser humano ele investiga as possibilidades colocadas na natureza e a partir disso ele molda a natureza de modo consciente, do modo como ele bem entende. Então, por exemplo, se eu estou sentado numa cadeira, essa cadeira não é algo que estava presente de imediato na natureza. A gente precisou intervir na natureza de modo consciente para produzir essa cadeira. Isso vale para todos os produtos humanos, né? Então, se eu faço um computador, se eu faço uma mesa, uma cama, qualquer coisa, e nada disso estava presente na natureza de imediato. A gente precisou modificar a natureza
para satisfazer determinados fins que nós já pressupunhamos antes da produção propriamente dita. Mas é claro, não fui eu, Lucas, que produzi essa cadeira na qual eu estou sentado, o quarto no qual eu estou. Então, um aspecto bastante importante do caráter genérico do ser humano é esse caráter social, cooperativo. Então, ao mesmo tempo que o ser humano ele trabalha, ele intervém ativamente na natureza e de modo consciente e produz um mundo humano, esse mundo humano ele é produzido coletivamente. O ser humano ele é um ser social e na intervenção consciente no mundo natural ele se caracteriza como um ser genérico. Então, ser genérico, segundo Marx, quer dizer o ser humano ele produz coletivamente, produz por meio de cooperação e produz conscientemente. Então ele produz um mundo de objetos que não são imediatamente naturais, mas feitos de acordo com fins concebidos previamente. Então a gente produz um mundo humano. Eu acredito que isso seja algo bastante evidente. A gente sabe que o mundo que a gente vive hoje, ele não é o mundo imediatamente natural. Ele foi modificado pelos seres humanos ao longo da história. Essa modificação do mundo ao longo da história, esse mundo não natural no que a gente vive, que é o mundo humano, é produto do nosso trabalho, do trabalho enquanto atividade consciente, e por isso um produto do gênero humano. Daí Marx vai falar que o ser humano é um ser genérico. Mas, como a gente viu, na sociedade civil burguesa, o ser humano está estranhado do próprio gênero. Quer dizer, a gente viu que a gente está estranhado do produto do trabalho e da própria atividade. Ora, o mundo humano, esse mundo humano, o caráter genérico do ser humano, ele pressupõe essa interação com a natureza, o produto do trabalho e a atividade do trabalho. Então toda essa riqueza que a gente produz, se ela está estranhada de nós, então também o gênero humano está estranhado. Porque esse mundo humano que nós produzimos aparece como algo estranho a nós. Foi produzido por nós, mas aparece como algo independente de nós e hostil a nós. Como eu já falei, o trabalhador ele produz riquezas, mas para si ele produz miséria. Então todo esse desenvolvimento humano, todo esse mundo que foi construído pelos seres humanos por meio de seu trabalho, coletivamente, aparece como se fosse algo independente dos indivíduos e estranho aos indivíduos. Então, nesse sentido, a gente tem essa terceira dimensão do estranhamento. O ser humano, enquanto um ser genérico, está estranhado de si mesmo. O indivíduo se estranhou do gênero humano. E, por fim, a quarta e última dimensão do estranhamento que Marx traz nesse texto é o estranhamento dos indivíduos uns diante dos outros. Quer dizer, se o próprio gênero humano está estranhado dos indivíduos, e como a gente viu, o gênero humano remete ao caráter social do ser humano, quer dizer, a gente produziu um mundo humano coletivamente, então se o gênero humano está estranhado dos indivíduos, também os indivíduos se estranham uns diante dos outros. Então isso quer dizer, a sociedade civil burguesa é uma sociedade dos indivíduos atomizados, separados uns dos outros. Eles veem nos demais não a realização de si, mas o limite da própria liberdade. A gente viu isso sobre a questão judaica, e isso volta aqui remetendo explicitamente ao estranhamento. Os indivíduos, então, eles estão estranhados uns diante dos outros. Parece que o outro ele é algo independente de mim e hostil a mim, uma vez que, como a gente viu, o gênero humano, a produção humana, a riqueza humana engendrada pelos próprios seres humanos em sociedade aparece como algo estranho aos indivíduos. Mas então, dadas todas essas dimensões do estranhamento, cabe explicar então de onde ele vem, como ele é engendrado. E Marx diz, quer dizer, se eu estou estranhado do produto do meu trabalho, da minha atividade, do gênero humano, dos demais seres humanos, quer dizer, se todas essas coisas não me pertencem, se elas aparecem como algo independente de mim, então a quem elas pertencem? Elas têm que pertencer a alguém. E Marx vai falar, ora, se o produto do trabalho não pertence ao produtor, é porque ele pertence a outro ser humano. Quer dizer, o estranhamento ele só pode vir da própria vida humana, das próprias relações humanas. Então, se o produtor não possui o produto do seu próprio trabalho, se ele não possui a sua própria atividade, é porque outra pessoa se apropria disso. Então, o estranhamento é indissociável da relação entre trabalhador e capitalista. Aqui aparece então já a figura das classes sociais. O capitalista
ele vai ser justamente essa figura que se apropria do produto do trabalho alheio, se apropria da atividade alheia e com isso essa se conforma como uma atividade estranhada. Então, uma determinada configuração do trabalho enquanto relação social faz com que eu possa falar em estranhamento. Em outra seção do texto que a gente não vai poder trabalhar no grupo de estudos, mas que eu acho importante trazer porque é relacionado ao tema, Marx volta com o tema do dinheiro que ele havia trazido sobre a questão judaica. O dinheiro volta como essa mediação entre o ser humano e o produto do próprio trabalho. E ele permite então essa mediação entre a produção e o estranhamento, no sentido de que justamente porque ele aparece como mediação necessária, o produto do trabalho, que não é apropriado diretamente, aparece com uma potência estranhada. Daí então, essa figura do salário, que caracteriza o trabalhador na sociedade capitalista, é que ele é um trabalhador assalariado. O trabalhador recebe uma determinada quantia de dinheiro pelo tempo de trabalho que ele realizou. O trabalho assalariado, então, pressupõe o estranhamento. Ele é uma mediação necessária entre o trabalhador e o produto do seu trabalho. E enquanto mediação entre trabalhador e produto do seu trabalho se coloca como uma potência estranhada, como meio de acesso à riqueza humana. Não tem apropriação direta da riqueza. Ela só vem por meio da compra. E para comprar, o trabalhador precisa do salário. Bom, esses seriam, então, acredito eu, os pontos principais do texto. E então é isso, espero que tenha ajudado em alguma coisa. E no mais a gente discute lá no grupo de estudos.